Olá, hoje eu vou trazer uma história para vocês que é muito interessante. Imagine você estar numa sociedade em que você é proibido de ler, todos os livros foram banidos e se por acaso alguém te denunciar por ter livros em casa, aparecem bombeiros para queimar os livros que estão na sua casa. Já imaginou? É uma coisa muito estranha. Mas é disso que trata o nosso livro, então chega pra cá. Então, hoje a dica que eu tenho para vocês é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Ele é um autor americano, ele lançou especificamente esse livro em 1953. E se você quiser saber um pouquinho mais da biografia dele, no link aqui embaixo na descrição, você pode acessá-la. A história é basicamente a história do Guy Montag, que é o personagem principal do livro, e ele é um bombeiro que ateia fogo em livros. Aí você se pergunta, mas como assim, né? Porque bombeiro apaga fogo, não ateia fogo. Pois é, ele vive numa sociedade distópica e nessa sociedade em que ele vive, todas as casas elas são à prova de fogo. Ou seja, se é tudo à prova de fogo, não precisa nenhum bombeiro para apagar um fogo eventual. Então, eles ateiam fogo nos livros. Os livros são totalmente proibidos nessa sociedade. E é uma sociedade que ela é muito escravizada pela tecnologia dessa época, né? São vários telões nas casas, as pessoas conversam muito pelo telefone, ouvem muito rádio, até os próprios parentes, aqueles que já faleceram, é meio que a voz deles é armazenada para que as pessoas mantenham contato com essas pessoas que já faleceram. É uma coisa bem, enfim, eu diria até de certa forma meio doentia. E a comunicação nessa sociedade ela é bem desumanizada, ela é bem mecanizada mesmo. E é uma sociedade que vive de muitas facilidades e muitas frivolidades. Em alguns trechos do livro, o Guy Montag ele até questiona o fato de eles serem tão felizes e eles se divertirem tanto. Como assim se divertir? Beber, sei lá, de repente no cinema eles até leem alguma coisa, mas é só o suficiente para que eles tenham uma determinada profissão, por exemplo. Né? Eles não leem para ter conhecimento, porque nessa sociedade o conhecimento ele de certa forma é menosprezado. Os livros de ficção, de poesia, esses livros eles não servem para nada nessa sociedade, né? Até parece uma sociedade assim que a gente vive, sabe? Que tem gente que acha que poesia não serve para nada. Enfim, e a crítica do livro, a crítica do autor, ela gira muito em torno disso, né? Da leitura em si, da leitura como algo benéfico para que a gente possa ter conhecimento e compartilhar esse conhecimento. O fato de a leitura libertar a gente para um pensamento crítico, para que a gente possa ter essa liberdade de pensar, essa liberdade de se expressar e de compartilhar o conhecimento que a gente adquire por meio de um livro. Porém, tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse livro. Talvez fosse comum para a época em que ele foi publicado, lá na década de 50. Mas o autor ele coloca no livro um certo tipo de processo de emburrecimento, que a gente até vê o pessoal hoje em dia comentando nas redes sociais, porque as músicas não são mais como antigamente, os programas não são mais como antigamente, porque na minha época, enfim. E o livro ele também chama atenção meio que para essa coisa. O autor, quando ele coloca cita os livros banidos. Ele cita muitos autores clássicos. Sócrates, Aristóteles, Heidegger e poetas clássicos também. E
isso como uma grande fonte de conhecimento. É óbvio que isso é uma grande fonte de conhecimento, porque se a gente pega os filósofos gregos antigos e os romanos também, são a base do pensamento ocidental. É importante a gente conhecer isso. Eu acho, né, do meu ponto de vista, é importante. Mas a gente não pode se prender só nisso. A gente tem outras coisas que despertam o nosso gosto pela leitura. Literatura infanto-juvenil, que é uma literatura um pouco mais digestiva, mais fácil de entender, de certa forma até bastante prazerosa. Tem, para quem gosta, no caso, né, literatura religiosa, livros espíritas, livros de literatura erótica. Eu não tenho nada contra, eu acho que é importante ler. E ele trata o livro de maneira muito elitizada. Se a gente for trazer para o dia de hoje, de certa forma ela continua, mas não exatamente no conteúdo, é mais no valor, né? Você pega aí, você vê livro de 60, 70 reais. Óbvio que tem gente que vai priorizar outras coisas no seu cotidiano, de repente a pessoa tem filho, vai priorizar um material de escola, um uniforme, alguma coisa, ou de repente um alimento que é mais importante. Se bem que tem gente que gasta uma grana com churrasco, 200 reais de churrasco, e não paga 60 reais no livro, né? Não é por isso também que o livro vai ter que ser caro, né? Mas, enfim, prioridades. E tem toda essa questão aí de livros clássicos. Porém, ainda tem um outro porém. Isso da minha parte. A gente tem que ter um gosto. A gente pode gostar do que a gente quiser, do gênero que a gente quiser, em se tratando de leitura. Mas do meu ponto de vista, a gente não pode também se limitar, né? Quanto mais a gente se limita, mais medíocre a gente fica. Entendeu? A forma como ele coloca os livros antigos que foram banidos na sociedade é uma forma meio elitista. Mas se a gente ficar se prendendo, melhor dizendo, só naquilo que é mais fácil de a gente digerir, mais simples de ler, a gente está se limitando também. Então é interessante a gente conhecer os autores clássicos, as obras clássicas, por mais que sejam ruins de ler, de certa forma, porque às vezes é uma linguagem que a gente já não utiliza mais. Mas é importante para a gente ampliar, além do conhecimento, a gente amplia o vocabulário, a gente amplia a forma de se comunicar com outras pessoas, a gente expande o círculo de pessoas com quem a gente tem contato, né? A gente pode conversar com vários tipos de pessoas, sobre vários tipos de coisa, e até em linguagens diferentes, numa linguagem mais coloquial, numa linguagem mais formal. Então, do meu ponto de vista, a gente tem que ter acesso às duas coisas. Aquele livro clássico, que é o que molda o pensamento ocidental de muitas formas, e aos livros que são mais simples, mais voltados para a cultura de massa. E hoje em dia, por mais que a gente se sinta escravizado por uma tecnologia, como o celular, por exemplo, a gente tem outros formatos de livro que podem ser lidos, né? Não só livro impresso. Eu gosto de livro impresso, não estou usando hoje, mas eu gosto muito do livro impresso. Mas tem também e-books, tem audiobooks, que não servem só para, de repente, as pessoas que têm alguma deficiência visual, mas pode ser para qualquer um, né? A gente pode ouvir livros, a gente pode assistir livros, né? A gente tem tanta opção para a gente poder ter acesso a esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento, e eu acho que é válido, eu acho importante. E eu tô utilizando esse livro hoje, porque daqui a alguns dias é o Dia Nacional do Livro, né? E para mim a leitura é isso. Você poder compartilhar, você poder gerar o conhecimento, você aplicar esse conhecimento, de repente, em alguma área da sua vida. Não só ler para, sei lá, desenvolver uma profissão. É conhecimento, é cultura, isso é benéfico para todo mundo. E um conselho que eu dou para vocês, se vocês puderem, leiam. Mas não leiam porque eu estou dizendo para vocês lerem. Não leiam para pensar como eu penso. Leiam para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês, para vocês formarem um pensamento crítico de vocês. Esse é o conselho que eu dou hoje.
e celebrando já antecipadamente o Dia Nacional do Livro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!